Teresa Campos, sou nutricionista e vimos hoje aqui novamente trazer um show cooking para trazer 3 opções de lanches saudáveis, não só para celebrar o dia da criança, mas também dar aqui a oportunidade dos pais compreenderem o que é que podem preparar como lanche saudável quando os seus próprios filhos recebem lá em casa alguns amigos. Pequenas receitas, sempre saudáveis e bastante saborosas. Vamos então aqui preparar um puré de abacate com um muesli natural preparado em casa. Depois teve aqui uma oportunidade de batidos. Trazemos uma sugestão de batidos de maçã e banana, mas poderão ser feitos com outras frutas. E ainda aqui, aproveitando a oportunidade de que vamos passar para uma época mais quente, vamos também preparar aqui gelados divertidos, que em si também são receitas muito simples, já vamos ver, e realmente pode também trazer ali a oportunidade de discutirem entre os filhos, as crianças, que escolhas é que os seus diferentes pais preparam quando levam amigos lá à casa. Vamos então começar pela preparação do nosso muesli ao natural. Vou sugerir utilizarem um frasco que tenham em casa e vamos fazer aqui mistura de diferentes qualidades de alimentos. Vou começar por colocar aqui então os nossos flocos de aveia. Qualquer cereal é sempre uma boa opção para ter nos lanches, de forma a podermos ter aqui uma alternativa, quer a bolachas não açucaradas, quer o próprio pão. E é sempre um alimento rico, naturalmente, quer em hidratos de carbono, de absorção lenta, o que faz com que se sintam mais saciados, para não terem necessidade de fazer grandes ingestões neste período da vida em que temos um grande crescimento e uma grande atividade entre os diferentes interesses que as crianças têm. E vamos juntar também aqui uma outra qualidade de cereais. Neste caso, eu trago aqui cereais de centeio. É sempre interessante nós podermos comprar diferentes cereais e isso em si também faz com que também haja cores contrastantes. Portanto, procurem também ter isso em atenção, porque no fundo vai apelar aos sentidos das crianças. Poderiam ser ainda outros cereais, portanto podemos bem utilizar cereais de cevada, de trigo, portanto é mesmo aqui uma sugestão de 2 qualidades de cereais. O mais importante é que também sejam contrastantes, quer também na cor, como também, por exemplo, na dimensão do próprio cereal, fazer com que realmente a criança veja ingredientes diferentes. Passamos agora, de igual forma, para sementes, portanto vamos adicionar a esta preparação, este muesli sementes. Podem colocar aqui uma quantidade generosa na medida em que nós estamos a preparar um frasco que depois tenha a possibilidade de várias utilizações. A vantagem das sementes e também dos frutos oleaginosos é na medida em que podemos também acrescentar aqui não só fibras alimentares, à semelhança dos cereais, como também proteína e ainda ômega 3, portanto que tem todo o interesse para a prevenção de doenças. Neste caso vamos também acrescentar agora nozes, vamos ter o cuidado de partir. É ainda importante sabermos relativamente às crianças que recebemos em casa se há porventura alguma alergia alimentar, portanto de tal forma que também não haja aqui qualquer risco relativamente à segurança destes mesmos lanches saudáveis, mas que se desejam também seguros e tranquilos. Trazemos também aqui as nossas amêndoas, ou seja, mais outra solução de frutos oleaginosos e mais uma vez também para trazermos aqui cores diferentes, formas diferentes, alimentos diferentes, até para suscitar a curiosidade das crianças, dos seus filhos, que naturalmente estarão mais habituados, mas dos outros miúdos que podem também chegar a casa e pedir também aos seus próprios pais para terem esta oportunidade. Nesta altura da vida, uma vez que também a própria dentição está em formação, também é importante aprenderem a mastigar, portanto não precisamos
de triturar os alimentos por excesso, porque vai fazer também trabalhar os músculos da própria cavidade oral. Uma vez reunidos os nossos ingredientes deste muesli, muito fácil de preparar, vamos procurar envolver. Uma forma também muito fácil é agitarmos o próprio frasco, envolvemos bem, para que em qualquer outra utilização depois possa ser fácil recolher uma colher e dessa colher já termos uma boa mistura destes diferentes ingredientes. Vamos então agora passar para a preparação do nosso puré de abacate. Descascamos, temos sempre cuidado de descascar finamente para tentarmos não desperdiçar o nosso próprio alimento e até por uma questão de sustentabilidade alimentar. Portanto, um alimento que inclusive pode ser pouco sustentável se nós optarmos por um abacate que seja, ou aliás que não seja nacional, portanto tenham sempre este cuidado. Portanto, ele já tem cultivo no nosso país, quer no Algarve, quer na Madeira, portanto procurem sempre também escolher este alimento de produção nacional. Vamos colocar então aqui no nosso copo, para podermos então de seguida triturar. Vamos então agora reduzir o nosso abacate a um puré. Convém mencionar que o abacate, apesar de ser conhecido como um alimento mais calórico, na verdade é um alimento que tem na sua composição uma gordura monoinsaturada, muito semelhante à composição do azeite e, portanto, interessa termos nesta alimentação que queremos que seja equilibrada e saudável, mas ainda aquele cuidado que há pouco mencionei de podermos ter também uma alimentação sustentável. É um alimento ainda rico em água, em cerca de 70%. Se nós tivermos a curiosidade de consultar a tabela de composição dos alimentos, conseguimos até poder esclarecer aqui alguns mitos relativamente a alguns que possamos ter. Vamos então triturar. Então agora vamos preparar o nosso puré de abacate e procuramos colocar uma quantidade generosa em cada copo. Geralmente nós utilizamos o iogurte como muesli, mas não existe motivo de prepararmos uma base de puré de fruta, que poderá ser abacate ou um outro alimento, e de colocarmos então depois por cima o nosso muesli. Vamos passar agora então ao nosso batido de fruta. Optamos aqui por colocar na sua composição a banana. Acaba por ser uma fruta muito fácil para dar alguma textura aos nossos batidos. Vamos passar então ao corte da maçã. Vamos procurar apenas rejeitar as partes não comestíveis, o caroço, naturalmente, mas vamos aproveitar a sua pele, até porque parte do seu valor nutricional está precisamente na pele. A maçã em si é uma fruta que é rica em pectina, uma fibra solúvel que não só interessa, por exemplo, também nos níveis de saciedade, quer das crianças, quer dos adultos, naturalmente, como também ajuda na própria formação da massa fecal, isto é, acaba por ajudar a formar melhor o nosso trânsito intestinal, que é sempre uma questão que por vezes as crianças sentem e acabam por
a causar algum mal-estar. Portanto, é uma fibra solúvel que interessa também que procuremos ter na nossa própria alimentação. Existem outras fontes, naturalmente, mas a maçã, por exemplo, é uma fruta de eleição. O cálculo que podemos sempre fazer para a preparação destes batidos, uma vez que estamos a pensar num lanche em que vamos receber crianças, é uma unidade de fruta por cada criança. E uma vez que só queremos realmente fazer com que haja aqui uma porção líquida que possa, portanto, ajudar a criar estes batidos, vamos calcular também uma pequena quantidade de leite. Na verdade, não nos interessa tanto aqui o leite na preparação dos batidos, porque apenas vai dar aqui uma maior textura mais liquefeita. Também interessa reparar que o leite em si é um alimento que devemos ter na alimentação, nomeadamente das crianças. Nestas idades interessa mais o leite gordo ou meio gordo, na verdade porque esta gordura acaba por facilitar também a própria absorção do cálcio, nutriente que está também presente no nosso leite. Portanto, vamos colocar uma pequena quantidade e depois ao triturarmos podemos sempre acrescentar mais alguma para corrigir. E uma vez preparado o nosso batido, vamos então verter aqui sobre os nossos copos. É sempre importante também termos cuidado com os próprios utensílios que utilizamos, para também serem coloridos, divertidos, e podemos também colocar algumas questões. O que é que será que este batido tem? É sempre uma boa forma de as próprias crianças procurarem realmente se aperceber dos sabores, porque vão percepcionar muito bem o sabor da banana. Será que vão percepcionar a maçã? Portanto, procurarmos depois discutir qual é o valor nutricional, qual é o interesse destes mesmos lanches que estamos a propor para o Dia da Criança, mas também no nosso dia-a-dia, porque na verdade o Dia da Criança é todos os dias. Fica então aqui esta sugestão dos nossos batidos de banana e maçã, com o aproveitamento de uma base de leite. E agora vamos passar à última receita. Portanto, uma receita que estou certa que irá ser do máximo interesse das crianças que adoram sempre gelados. Vamos começar aqui pela nossa laranja, por espremê-la. E depois estes gelados nós podemos sempre procurar ir buscar fruta com cor apelativa, não só pelos sentidos, como também pela sua composição, porque quando nós temos este cuidado, nós vamos sempre buscar fitoquímicos, que são compostos biologicamente ativos e que têm diferentes efeitos benéficos para a saúde, seja, por exemplo, com efeito anti-inflamatório, anticancerígeno, antioxidante. Portanto, depois, claro que pelo seu grupo de alimentos e pelas suas cores, identificamos diferentes fitoquímicos. Por exemplo, na laranja temos os carotenoides, depois no kiwi, que também vai ser um outro ingrediente que nós vamos utilizar, temos a clorofila, nos morangos temos o licopeno. Portanto, vamos procurar também fazer aqui gelados coloridos, variados, em que cada um possa escolher a sua cor. Convém sempre lembrar que estas cascas que ficam, portanto, como sobra, nós depois podemos ter o cuidado de cortar finamente e de aproveitar em outros pratos, quer seja, por exemplo, sob a forma de cozinhados ou até mesmo para saladas. Podemos até inclusive também aproveitar para refrescos, para aromatizar as nossas águas do dia-a-dia, portanto evitando aqui também novos desperdícios. De qualquer forma, vou deixar aqui uma observação do que podemos fazer também com o nosso gelado.
Vamos então verter já este nosso sumo de laranja, de uma forma generosa, com cuidado colocarmos já o nosso palito para que não haja desgraças. E vamos então colocar o nosso coração. Uma vez feito então o nosso gelado de laranja ali reservado, vamos passar então para os outros gelados. Temos então aqui a preparação do nosso gelado de kiwi, que vamos começar por já descascar o kiwi e podermos parti-lo aos cubos para reduzirmos então a um sumo. E agora o nosso último gelado, gelado de morango. Vamos prepará-los. Claro que todos os ingredientes que temos aqui frescos foram sujeitos e devem ser sujeitos a uma primeira higienização, portanto não passem esse cuidado. E agora, neste último morango, vamos procurar também retirar aqui uma rodela fina e já vamos ver porquê. Pronto, temos então estas sugestões de gelado de fruta. Como viram, apenas tem fruta, nem sequer adicionamos água, não há essa necessidade, uma vez que a fruta em si também é rica em água. Vamos ter o cuidado de fazer esta receita naturalmente com alguma antecedência, para podermos levar ao congelador e ficarem gelados bem solidificados, para serem então uma surpresa para o nosso momento do lanche. Também uma forma de refrescar então nestes dias mais calorosos que se avizinham. Então são as sugestões que deixamos aqui na nossa Cooking Room, destes 3 lanches do nosso puré de abacate com o Wisley ao natural, do batido de fruta e ainda destes gelados divertidos, de tal forma a podermos mostrar às crianças o quanto é excelente podermos ter lanches sempre saudáveis e também podermos contagiar outros pais para estas mesmas opções. Espero que tenha sido útil neste dia que será também o Dia da Criança. Obrigada!